Oi, gente. Nesse momento vocês já estão sabendo que o Javier Milei se elegeu presidente da Argentina. E eu quero dizer para vocês nesse vídeo de que o que aconteceu na Argentina elegendo uma pessoa de extrema direita, o que aconteceu nos Estados Unidos com a eleição do Trump e o que aconteceu no Brasil com a eleição do Bolsonaro, e tanto o Trump quanto o Bolsonaro foram derrotados na tentativa de se reeleger, é um fenômeno que acontece em vários países e tem relação com o capitalismo. É o fracasso do capitalismo, os fracassos do capitalismo em entregar promessas que ele faz para as pessoas que gera a extrema-direita. Eu vou explicar isso em mais detalhes nesse vídeo. Mas eu não vou apenas apontar o problema, porque isso seria muito fácil, né? Se aponta o problema, tá lá o problema. Não, mas eu vou falar também de soluções, né? E ela passa por uma esquerda, e eu fiz até um esquema aqui, né? Passa por uma esquerda que não apenas gerencia o capitalismo, mas que tem como horizonte superar o capitalismo, radicalizando a democracia para dentro dos espaços de trabalho, mas também transformando essa democracia formal que nós temos, que ela é insuficiente, que ela é oligárquica. Pega a democracia brasileira, por exemplo. O Congresso brasileiro, cheio de milionários, muitas vezes, ou na maioria das vezes, defende os interesses das oligarquias, ou oligarquias rurais, ou dos ricos. É assim que nós temos há tanto tempo um sistema tributário que beneficia os mais ricos e que prejudica a classe trabalhadora e os mais pobres. Então essa democracia, ela é melhor do que qualquer regime explicitamente autoritário, é melhor do que uma ditadura, mas ela é também falha, também precisa ser transformada, aprimorada na direção de uma democracia mais direta, mais participativa. E nós temos que também modificar a democracia, os espaços de trabalho, introduzindo mais democracia nos espaços de trabalho, expandindo as cooperativas, né, para a gente ter a classe trabalhadora tomando mais conta. Essa é a alternativa que pode fechar a porta na cara do fascismo. Aliás, se vocês pararem para pensar, os fascistas fazem tanto terrorismo com o comunismo e tem tanto medo dos comunistas, dos anarquistas de esquerda, dos ecossocialistas, porque no íntimo eles sabem que essas alternativas, sendo implementadas, são as alternativas que impedem que eles cresçam, que eles se expandam, não é? Enfim, eu quero refletir sobre isso com vocês. E a derrota do Massa é mais uma derrota de uma esquerda tradicional. Eu quero até trazer para vocês, fazer uma reflexão sobre os exemplos dos Estados Unidos, Brasil e Argentina. O que é que eles têm em comum, né? Em todos esses países, a promessa de um capitalismo que traria prosperidade para todos e que traria chance para as pessoas se desenvolverem não foi cumprida. E eles também não cumpriram com garantias de direitos sociais. Nem a Argentina, nem os Estados Unidos têm estado de bem-estar social. E no caso brasileiro, a promessa está na Constituição, mas também não foi amplamente implementada. Nós temos uma Constituição cidadã que promete direito à saúde, direito à educação, direito à habitação, uma série de direitos sociais. Existe um olhar social-democrata dentro da Constituição cidadã. Mas isso não foi implementado. E não foi implementado por quê? Porque forças do grande capital não querem implementar. São contrárias, lutam contra. Aliás, a luta contra a classe trabalhadora vem sendo travada de forma ininterrupta. É muito importante compreender isso. Os mesmos que questionam a existência de luta de classes estão travando uma luta de classes para desconstruir os direitos da classe trabalhadora sempre. Nos Estados Unidos, quero pegar esse exemplo para vocês, o período ali do Ronald Reagan ajudou a destruir as organizações sindicais e as organizações de trabalhadores dos trabalhadores industriais. Qual foi o resultado? Desindustrialização, perda dos salariais enormes e o salário da classe trabalhadora americana despencou. A classe trabalhadora estadunidense teve perdas, enquanto os CEOs, enquanto os executivos, os altos executivos das empresas foram crescendo de salário exponencialmente. Só para vocês terem uma ideia, enquanto o salário da classe trabalhadora ficou mais ou menos estático nos últimos 40 anos, o salário dos executivos subiu 800%. Isso gera revolta.
isso gera indignação, isso gera frustração. E o que é que isso tem a ver com os neofascistas? O que é que isso tem a ver com a extrema-direita? A extrema-direita vem e diz: você está frustrado? Você está triste? Você está insatisfeito com o empobrecimento que você tem? Em vez de ele apontar o dedo na direção dos oligarcas, em vez de ele apontar o dedo na direção daqueles que concentraram riqueza, a extrema-direita vem e diz: não. O Trump vem e diz: a culpa é dos mexicanos, a culpa é dos islâmicos, a culpa é dos imigrantes, a culpa é dos outros que não são verdadeiramente estadunidenses. E aí ele usa o sentimento nacionalista, muitas vezes associado a militarismo e a guerra, não é? Para solidificar a revolta e encontrar o culpado. E o culpado é o outro. Não é uma coisa interna da lógica do capitalismo americano, que é logicamente que é isso, mas a extrema-direita não dá essa resposta. A extrema-direita dá uma outra resposta, dá uma outra figura a quem culpar, a quem responsabilizar. Pensem durante o período da Segunda Guerra Mundial e uma Alemanha antes da Segunda Guerra, claro. Uma Alemanha depois de ser derrotada na Primeira Guerra Mundial, com a população empobrecida e humilhada. O que a extrema-direita disse lá? Vocês estão tristes, vocês estão frustrados, vocês estão empobrecidos e a culpa é dos judeus. Percebam como eles fizeram uma transferência de responsabilidade. Não, a culpa não era dos judeus. A responsabilidade foi das elites capitalistas que se envolveram naquela guerra. A responsabilidade foi de um regime que não dividiu a riqueza, que concentrou riqueza e que levou ao empobrecimento por causa de ambições expansionistas, de ambições militaristas. Esses eram os responsáveis pela situação, principalmente os responsáveis pela situação que o povo alemão vivia. Na Itália, a mesma coisa. Mas eles colocaram a culpa nos outros. E aí saíram e expandiram o seu poder, sua força. Vejam os paralelos. No Brasil, o que fez Bolsonaro? A culpa pela pobreza de vocês, a culpa pelo empobrecimento é dos petralhas, é dos comunistas. Os vermelhos são os culpados. É um bode expiatório que é usado para não se ver os verdadeiros culpados. Não se vê as verdadeiras estruturas que fazem a classe dominante concentrar cada vez mais riqueza e impedir que as promessas da social-democracia, que são insuficientes, se cumpram. Isso significa abandonar as promessas da social-democracia, deixar de lutar por elas? Não. Mas significa reconhecer que elas não são suficientes para nos livrarmos dos fascistas e elas não são suficientes como agenda, como horizonte de luta para a esquerda, seja brasileira, seja mundial. Existe uma coisa diferente na crise do capitalismo brasileiro e desses países, Estados Unidos e Argentina, né? Ela foi aumentada no Brasil por um congresso e uma mídia corporativa golpista, em uma organização que era para ser de uma operação policial, mas que claramente era política, a Lava Jato. Então tem algumas particularidades. Em cada realidade tem suas particularidades. Agora, para a Argentina, na vitória do Milei, eu vejo dois cenários. E quero que vocês digam nos comentários qual dos dois cenários vocês acham que é mais provável. Eu vejo um cenário que o Milei vai governar pouco, porque não tem uma maioria absoluta no Congresso, e pela sua completa inabilidade política e até um pouco de desordem mental, né, ouvindo lá vozes do cachorro, né? Lá não é mais uma democracia, é uma canicracia, né? O cão do além é que está dizendo o que é que vai rolar lá na Argentina, né? Então, talvez pela sua completa inabilidade ele governe pouco, e aí os danos vão existir, vão ser graves, mas vão ser meio que minimizados pelo fato dele fazer pouca coisa, né? Ou ele vai conseguir governar, vai destruir o Banco Central, vai dolarizar a economia argentina, vai romper ligações com vários países e aí vai lançar a Argentina em uma espiral negativa terrível. Não é? E aí, o que é que vai acontecer? Se for esse segundo cenário, ele praticamente garante que ele não vai se reeleger. Se for o primeiro cenário, pode ser uma coisa apertada, mas tudo leva a crer que ele tem grande chance de ser derrotado, como foi derrotado Trump nos Estados Unidos, como foi derrotado Bolsonaro aqui no Brasil. Agora, para que a derrota da extrema-direita seja definitiva, seja forte, né, resta
lutar para conscientizar todos de alternativas verdadeiramente anticapitalistas e radicalmente democráticas são necessárias. Eu tenho um TEDx aqui no YouTube, eu vou colocar o link desse TEDx no comentário fixado, explicando resumidamente a democracia ampliada, que é uma ideia que eu tenho desenvolvido que está conectada com essas tradições, né? Mas, em síntese, é a transformação da democracia que vivemos para uma democracia mais direta, participativa, em que a população decide sobre o que afeta a todos, salvaguardando a laicidade e os aspectos constitutivos da democracia, ao mesmo tempo em que avançamos na democracia dos espaços de trabalho, transformando progressivamente os espaços de trabalho em cooperativas democráticas, em espaços que são os trabalhadores que têm o poder de democraticamente gerir e administrar a produção, em especial larga escala. Sendo essa expansão feita também no campo político, com o uso das ferramentas disponíveis. E é isso que eu tenho que dizer para vocês. Nós temos que olhar para o exemplo argentino, não para ficar só tristes pelos nossos irmãos. Isso é importante, solidariedade humana, sim, devemos manter essa tristeza e ficar preocupados com o futuro deles, sim, porque é a solidariedade humana que é um dos sentimentos mais nobres que nos deve mover, mas devemos também ver analiticamente o que é que isso significa e nos prepararmos para uma luta ainda maior, para empurrar as forças democráticas do Brasil em aliança, sim, com partidos como o PSOL, como o PT, mas não achar que o que eles defendem é suficiente, querer puxá-los cada vez mais para a esquerda, explicar para eles cada vez mais que alternativas anticapitalistas, que vê a democratização dos espaços de trabalho e a superação do capitalismo, dialogando com o ecossocialismo, dialogando com o anarquismo sindicalista, com o anarcocomunismo, dialogando com o marxismo libertário, é fundamental para enfrentarmos o neofascismo. Se nós enfrentarmos o neofascismo apenas gerenciando o capitalismo, apenas achando que uma melhor administração do capitalismo será suficiente, nós tendemos não só a derrotas eventuais eleitorais, podem acontecer, mas pior, a manutenção permanente de forças neofascistas, ameaçando a democracia. E nós temos que ter, na derrota do neofascismo, um grande horizonte. E para que esse horizonte seja conquistado, é com ganhos materiais para a classe trabalhadora, sim, avançando direitos sociais, mas não se restringindo apenas a eles, tendo como horizonte a superação de um sistema em que os patrões e que os capitalistas controlam os meios de produção e querendo, sim, progressivamente e gradualmente que os meios de produção sejam controlados pela classe trabalhadora de forma democrática e expandindo as cooperativas que, com o poder do Estado, isso é possível fazer. E um Estado que precisa também se tornar mais democrático, se transformar e não ser um Estado oligárquico e concentrador de riqueza, que é, em geral, o Estado que nós temos. Temos que ter como horizonte essa transformação ampla do Estado e da economia. E é isso que eu defendo no canal desde que eu criei esse canal em 2018. E esse vídeo me dá a oportunidade de dizer isso para vocês mais uma vez. Espero que vocês assistam o meu TEDx, que foi gravado lá na Fonte Nova, né? E espero que vocês divulguem também. Eu sou André Teixeira Jacobino, o canal é a Nova Máquina do Tempo. E acreditem, a luta está só começando, gente. Um abração e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.